já disse outras vezes, eu gosto sempre de fazer a introdução com alguma coisa artística, né? Então, hoje eu escolhi uma poesia do Manuel de Barros, na verdade, do Manuel Bandeira. Não é uma poesia muito positiva, eu acho, mas ela é propícia ao momento que a gente está passando, né? A gente está, ainda mais com essa tragédia de ontem também, que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu acho que é importante a gente refletir sempre sobre tudo que tá à nossa volta. Isso tem a ver com a questão de memória que a gente tem discutido tanto. Então eu vou ler essa poesia chamada A Morte Absoluta. Morrer. Morrer de corpo e de alma completamente. Morrer sem deixar o triste despojo da carne, a enxágue e máscara de cera, cercada de flores, que apodrecerão felizes num dia, banhada de lágrimas, nascida menos da saudade do que do espanto da morte. Morrer sem deixar, porventura, uma alma errante, a caminho do céu? Mas que céu pode satisfazer seu sonho de céu? Morrer sem deixar um sulco, um risco, uma sombra, a lembrança de uma sombra, e nenhum coração, e nenhum pensamento, e nenhuma epiderme. Morrer tão completamente que um dia, ao lerem o teu nome no papel, perguntem: quem foi? Morrer mais completamente ainda, sem deixar sequer um nome. Manuel Bandeira. Ai, gente, que emoção. Fiquei emocionada, Wagner. É que a gente vem falando, né, da questão da memória, que é importantíssimo que a gente mantenha a nossa memória. Imagina as pessoas não saberem o seu nome, né? Você verem seu nome depois de morto, perguntar quem foi. Ou então, tem nem seu nome, nem quem foi você é. Né? Por isso é importante a nossa memória, a nossa história. Por isso é importante esse projeto, para que a gente guarde essa memória, essa lembrança, essa história da maioba, do boi e de vocês. E aí, para começar, eu quero fazer essa provocação, só antes disso, dizendo que esse minicurso ele não tem nenhuma pretensão de ensinar, de dar, ele é mais provocativo. Então, é muito importante que vocês participem deles, que vocês tenham uma troca, né? Porque ele não é para ficar eu palestrando e vocês ouvindo. A ideia é a gente trocar. Ele é provocativo, é provocar em vocês uma vontade de conhecer a própria história, conhecer a história do boi da maioba, conhecer a história da comunidade. E vocês vão criar isso através das ferramentas que esse projeto vai dar a vocês, com cursos de fotografia, com cursos de redes sociais, para vocês colocarem isso em redes sociais, como vocês vão lidar com isso? Então, o projeto é para isso. Então, é importantíssimo que vocês participem mesmo. Então, eu quero começar essa aula de hoje pedindo... da última aula a gente falou muito de ouvir, né? Para vocês ouvirem os seus avós, né? Os seus pais, os mais velhos. Então, hoje eu queria ficar um pouco na questão da escuta nesse início agora. Eu queria ouvir um pouco vocês. Queria que vocês me falassem um pouco de vocês. Como é que vocês estão nessa pandemia? O que é que vocês estão fazendo? Como é que é o dia a dia de vocês? Me fale sem nenhum compromisso. Assim, não tem, sabe? Não tenho nenhum medo de falar de nada. Falem o que vem no coração. Queria que vocês abrissem a voz de vocês. Quem quiser abrir a câmera, abre. Quem não quiser, só fala. Fala o que quiser, tá bom? Estou aqui de ouvido.
Como é que é o seu dia, como é que está sendo o seu dia a dia nessa pandemia? Nesse um ano que já estamos de pandemia, o que é que você faz? Como é que você está se virando? O que é que você sente? Como é que você está se sentindo? Fala o que você quiser. Estou aqui para escutar. É um momento de escuta. Fala o que você quiser. Posso falar? Calma, vou falar. Para mim, no começo, foi muito difícil a adaptação à aula online, porque eu sempre gostei muito, né, de aula presencial e aula online, para mim, ainda está sendo um momento de adaptação, para falar a verdade. É bem diferente, né, do que a gente costumava fazer antes. Assim, eu tô passando o tempo mesmo fazendo algumas coisas que eu gosto, tipo cozinhando, assistindo série, essas coisas normais mesmo. Que ótimo, Gabriele. É isso mesmo. Tem que se ocupar de alguma coisa, né? Porque é um momento bem difícil para a gente, assim, não ter o presencial, né? Não ter a pessoa na nossa frente, não ter as pessoas para compartilhar, olhar nos olhos, não ter um abraço, né? Você em casa. É isso mesmo. Quem é o próximo ou próxima? Obrigado, Gabriel. A Lane, que sempre participa, não quer falar. Oi, boa tarde. Tá saindo um áudio? Tá sim, Luz. Na pandemia agora, com as aulas online, eu tô mais fazendo só atividade mesmo, aí às vezes eu assisto TV, quase nem saio muito assim não. Não é como antes, né? Que mudou muita coisa, mas tá sendo bom também passar maior tempo com a família. Obrigado, Luiz. Como é que você está se sentindo, Luiz, Lane, assim, nesse tempo de um ano? Como que é que você se sente com essa questão da pandemia? O que isso te provoca? Antes eu tava um pouco desmotivada, mas agora com a vacina tenho esperança de voltar a um pouco aquilo que era antes. Muito bom. Isso mesmo, temos que ter esperança. Obrigado, Luiz. Né? Próxima. João também fala sempre, né, João? Quem quiser falar, fique à vontade, gente. Estou falando dos que sempre participam, para poder incentivar os outros também. Né? Fala aqui, Giovanni. Fala só o áudio. Não quiser abrir a câmera, coloca só o áudio. Não é vergonha, não. Não tem voz feia, não. Não tem disso, não. Minha voz não é nada agradável também, não. Bora, Giovanni. Fala aqui, fala. Não tenha vergonha, não. Emily. Emily ou Emily? Eu nunca sei se é Emily ou Emily. 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 Fala, Emily. Tá. Tudo bem. Quem pode falando? Natanias? Bora, Natanias. Bora, gente, não precisa pensar muito, não. É para falar o que vem no coração. Esse que é o momento de troca.
É o que vem no coração. Se pensar muito, aí perde a essência. Vem é no susto. É no susto. Para falar como é que está sendo o seu dia a dia nesse momento de pandemia, o que você está fazendo, o que você tem feito, como é que você se sente em relação a isso tudo que está acontecendo. Fala na lata, sem pensar muito, não. Ai, ai. Para mim, nessa pandemia, tá sendo mais corrido do que quando a gente tá na escola. Porque, tipo assim, como eu não sou só aluna, eu sou líder e presidente de clube, então eu tenho que organizar tanta coisa que às vezes nem dá tempo de assistir televisão. Eu acho que eu não sei nem o que é assistir televisão. Aí, tipo assim, pra mim tá sendo bom, porque a gente tá se protegendo em casa, e ao mesmo tempo tá sendo difícil, porque as aulas presenciais a gente consegue entender mais. Já as aulas online, a gente tem um pouco mais de dificuldade de pegar o assunto e desenvolver aquilo que está sendo estudado. Para mim tá sendo meio corrido, difícil, mas também tá sendo legal, porque a gente está em casa se protegendo. Muito bom, Emily. Ai, eu já esqueci. Isso é Emily, isso é Emily. Eu sou péssimo com Emily. Eu sou péssimo para guardar nome, mas eu guardo com o tempo. É isso mesmo. São momentos que a gente está vivendo que assim, a gente está em casa se protegendo e não está com outras pessoas. Claro que está, né, protegido é sempre melhor. Mas o fato de não estar com outras pessoas, isso mexe com o nosso humor, com o nosso emocional, com o nosso, né, com toda a nossa estrutura física também, mental e também com a questão social, né, como é que a gente lida com todas as coisas. E a questão da velocidade, né, que a gente tem lidado com as coisas, né, com os nossos afazeres, acaba tendo muito mais tarefas, né, porque você tem que organizar com os horários que tem que estar com as aulas online, e as aulas não são só no momento que elas estão ali, o tempo todo tem trocas por WhatsApp de coisas, né? O professor ele está 24 horas praticamente trabalhando, é uma loucura. Obrigado, viu? Quem é o próximo? A próxima. Bora, Júlia nunca fala, Júlia. Júlia, Rayane. Mari quer falar, Mari? Eu estou evitando falar, porque para dar. Eu falo tanto, gente, eu falo tanto nas reuniões que eu devo ser a criatura mais chata das reuniões, sabe? Mas, como eu estava dizendo aqui, eu sinto muita falta dos encontros presenciais, né? Eu sou uma mulher de muito. Assim, gosto de estar em contato com os amigos, né? Eu sinto falta dos meus amigos, eu sinto falta das aulas, né? Às vezes eu tenho chorado, às vezes. Às vezes, hoje eu fui à praia para tomar um banho de mar, para tentar me animar, por isso que eu cheguei animada aqui, estava tentando dançar com vocês, mas não tem sido fácil, assim, para nenhum de nós, né? Às vezes o aluno me manda um recado, Wagner, que não vai assistir aula, que um parente faleceu, sabe? É tudo muito triste, né? E ainda assim a gente tem que dar sentido à existência, né? A gente não pode deixar se abater, né? A tristeza é também parte da vida, né? E nesse momento parece que ela não quer nos largar, né? A gente vive um momento muito difícil para todo mundo, né? Não é uma tristeza isolada, é uma tristeza coletiva, né? Parece que é um karma coletivo. Vou ficar caladinha aqui para escutar. Natanias, meu amor, cadê a Evelyn Lohane, que entrou aqui na sala? Evelyn fala tanto na sala, Wagner, na aula presencial, tu nem imagina, meu irmão. Pode ir embora, Evelyn. Meu irmão que me fala, ela é menina linda. Isso, professora, que isso? Olha aí que voz maravilhosa. Saudade de tu, Evelyn. Ai, também tô com saudade.
Conta pra gente que como é que você tem se sentido, como é que você tem reagido a esses momentos de tristeza. Pra mim, tá ralado. Tá muito ruim, entendeu? Ficar em casa, só ficar isolado, não poder encontrar com ninguém. Principalmente eu que sou muito apegada às pessoas da minha família, não poder ir na casa dos meus avós. Tá sendo difícil. A gente tem que, infelizmente, né, ficar isolado. Mas eu acho que o povo acho que ainda não entendeu muito bem, porque ontem eu tive que sair, né? E eu vejo que ainda tem muita gente nas ruas. Tipo, não tem o porquê. Porque se as pessoas ficassem mais em casa, não é só pra. Ah, você já passei não sei quanto tempo em casa. Pra que eu ainda vou ficar mais pouquinho? Eu quero sair, quero ir ali. Eu acho que não, né? A gente, se no caso todo mundo parasse um tempo pra ficar todo mundo em casa, eu acho que isso passaria um pouco mais rápido. Principalmente num país que a gente vive, que as coisas estão sendo muito devagar, vacinação. As pessoas não estão fazendo as coisas muito certas. Tá sendo difícil a gente viver longe da escola, porque, para mim, as aulas em casa, o EAD, eu acho. Eu tenho uma dificuldade com isso. Eu não tô conseguindo me adaptar direito, mas a gente tenta se adaptar a essa nova forma, né? É isso. Obrigado, Evelyn. É difícil mesmo. Imagina para os professores também, né? Também tem essa dificuldade, porque primeiro que a maioria nem tinha, dos professores não tinham essa técnica, né? Não desconheciam essa técnica de utilizar esses recursos da internet, de criar salas, né? Isso é tudo muito novo, né? Então, para todo mundo é bem difícil. Ainda mais quando a gente se depara com uma sala que a gente não vê a cara das pessoas, só vê as bolinhas aqui com os desenhos aqui, nem foto das pessoas. Então, como é que chama isso mesmo, gente? Avatar, né? Os avatares de vocês. Então, eu não sei nem como são o rosto de vocês. Né? Quem mostrou uma vez, eu não lembro, assim, não guardo todo. Né? Eu teria que ver várias vezes para poder lembrar de vocês. Eles passaram na minha frente na rua, eu não sei quem são vocês. E a gente está tendo já a terceira aula aqui. Mas, enfim, é muito difícil lidar com essa. Tudo é novo para todo mundo, né? A gente está no momento de pandemia e é um momento único que estamos vivendo, né? Mas, enfim, esse momento é um momento de escuta, que em algum momento você quiser entrar e falar sobre você, fiquem à vontade, peça só licença para a gente poder pausar onde a gente estiver, mas hoje é um momento de escuta, então estou aqui para escutar vocês também. Então, enquanto vocês pensam aí, se decidem se querem falar ou não, a gente vai dando continuidade à aula, tá bom? Para a gente não ficar aqui só aguardando vocês. E a aula de hoje, ela fala sobre patrimônio imaterial, artístico e natural. Alguém sabe o que é patrimônio imaterial, o que é patrimônio artístico e o que é patrimônio natural? Pode me dizer o que é isso? Deixa eu só deixar meu celular aqui no ponto, porque eu anotei tudo aqui na minha agenda de celular. A gente acho que falou na primeira aula, a gente falou sobre patrimônio, né? E a gente chegou a falar sobre que existiam essas características de patrimônio também, né? Patrimônio material é tudo aquilo que não é palpável, né? Principalmente a questão... Só um minutinho, gente, estão me chamando aqui. Eu tô em aula. Desculpa. Tem gente gritando aqui. Tudo aquilo que não é palpável, né? Patrimônio material. Pode ser desde de uma manifestação artística a uma receita de uma comida, por exemplo, uma receita de uma comida que não necessariamente uma coisa palpável, né? Mas a receita em si, o modo de fazer daquela comida,
não é exatamente a comida, mas o modo de fazer dela, ela pode ser um patrimônio imaterial, porque ela tem uma característica única que preserva uma tradição, uma história, então isso pode se tornar um patrimônio. Existem alguns casos. Patrimônio artístico, acho que não precisa nem explicar muito, né? Patrimônio, o próprio nome já diz que é tudo ligado à questão artística. Pode ser, além de apresentações, também pode ser monumentos, né? Esculturas, ou mesmo um casarão, né? Pode ser um patrimônio artístico, dependendo da característica dele. Aí é uma questão mais ampla que aí vocês teriam que dar uma pesquisada um pouco mais para vocês se aprofundarem, porque tem várias discussões sobre o que é o artístico e o que não é o artístico. Então, não vai entrar nesse mérito aqui. E a questão do patrimônio natural é tudo ligado à natureza, como o próprio título diz, que também pode ser patrimônio. Por exemplo, a Baía de Guanabara, patrimônio do Rio de Janeiro. Né? A Baía de São Marcos, eu não sei se é patrimônio aqui, nunca ouvi falar, mas poderia ser, né? Patrimônio maranhense. Não sei, nunca ouvi falar. Mas poderia ser um patrimônio natural maranhense. Os lençóis maranhenses são patrimônio. Só um minutinho, gente. É só porque a pessoa está me chamando aí no monte, só avisar que eu estou. Desculpa. Eu estou em aula. Estou em aula aqui. Estou em aula. Desculpa, gente, é que eu estava insistindo muito ali. Então, assim, patrimônio natural, acho que dá para vocês entenderem bem o que é isso. Eu vou ler aqui para vocês alguns patrimônios que são naturais não, patrimônios registrados em materiais brasileiros, né, que são materiais brasileiros. São várias coisas, tem uns que eu não conheço mesmo, né? Eu já ouvi falar alguns, assim, mas tem uns que eu desconheço realmente. Depois eu posso passar o link para vocês, essa lista, para vocês pesquisarem se vocês tiverem interesse. Mas olha aqui, olha que bacana. O ofício das paneleiras de Goiabeiras. O ofício das paneleiras de Goiabeira é um patrimônio imaterial brasileiro. Né? É muito legal isso, o ofício delas. Não são as panelas. O ato de fazer as panelas se tornou um patrimônio. Então, isso é muito bacana, né? Essas curiosidades, como... É de que região, Wagner? Fiquei curiosa. Eu não sei onde fica Goiabeiras. Teria que pesquisar isso aqui. Aqui não tem as regiões. Só tem as datas. Aqui. Mas, inclusive, é fácil de encontrar. Colocando no Google, alguém pode fazer isso enquanto eu vou vendo outro aqui, ó. Ofício das paneleiras de Goiabeiras. Onde ver se alguém consegue achar. Fica na região do Sudeste. Que cidade tem aí, não? Cidade, estado? Goiabeiras? Eu achei que fosse para cá. Minas Gerais. Minas Gerais. Bacana. Ó, o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, que é em Belém, é um patrimônio nacional também, patrimônio material brasileiro. Não sei se vocês conhecem o Círio de Nazaré. Acontece no dia 12 de outubro, né? Lá em Belém. Também é um outro patrimônio material. São exemplos para vocês verem a diversidade de forma que pode se tornar um patrimônio, né? O samba de roda do Recôncavo Baiano também é um patrimônio material brasileiro. O ofício das baianas do Acarajé é um patrimônio nacional brasileiro, um patrimônio material brasileiro. O ofício, o ato de fazer o acarajé torna as baianas do acarajé, né? Não são as baianas em geral, mas as baianas que fazem o acarajé, o patrimônio. E é muito legal isso, porque recentemente a gente teve, em relação à questão da pandemia, uma lei de emergência cultural aos artistas, chamada Lei Aldir Blanc, que foi aprovada no ano passado, e os estados e municípios receberam recursos, os recursos federais, né, que eram recursos que estavam no Fundo Nacional de Cultura,
e que já estavam armazenados há alguns anos. E esse recurso foi justamente para poder chegar na ponta dos artistas, né, que estão sem poder trabalhar e poder sustentar esse momento de pandemia. Então, esses recursos chegaram nas prefeituras e estados para poder criarem financiamentos, editais, para esses artistas poderem participar. E foi muito louco, porque eu estive discutindo nas redes sociais, em várias conferências a nível nacional, com gestores de cultura do Brasil todo e artistas do Brasil todo. E uma cidade, não me lembro agora qual é, uma cidade do interior da Bahia, abriu um edital desses e não aceitaram Baianas do Acarajé. Eles não aceitaram Baianas do Acarajé como não reconheciam as Baianas do Acarajé como artistas, como pessoas da área da cultura, não como artistas, mas pessoas da área da cultura, né? Porque é um recurso da cultura. E então você vê como as gestores estão despreparados para isso. E a baiana do acarajé, ela é reconhecida como um patrimônio material brasileiro. Como que ela não pode fazer parte de um edital de cultura? Como é que ela vai vender o acarajé dela no meio dessa pandemia? E o acarajé é um bem cultural brasileiro. Ele não pode desaparecer. Então, a importância desses títulos é para que se mantenha vivo essa tradição, né? Se a gente não reconhece essa tradição, ela se perde. Quantas tradições, quantas coisas que a gente já perdeu por aí, né? E vem perdendo. Vocês são muito jovens ainda, talvez não conheçam, mas os pais de vocês, os avós de vocês conhecem várias coisas que a gente quase não vê mais. Quebra-queixo, que a gente via na Rua Grande aqui, que é um doce, não sei se vocês conhecem, um doce marronzado, Já ouvi falar. De coco, é uma delícia, que você vai puxando, tipo uma cocada, só que mais mole, assim, você puxa, vai saindo, vai esticando o negócio, é uma delícia. E você quase não vê mais isso hoje. Tem um outro que eu não sei como é que vocês chamam aqui, em São Paulo a gente tinha um pirulitinho, parece vem no guarda-chuvinha, assim, tipo não sei como é que vocês chamam aqui. Tipo um pirulitinho, assim, feito um guarda-chuvinho com cabinho. E é um tabuleiro que as pessoas vendem geralmente em festas, assim, em parques de diversões, e nessas festas aqui nos arraiais, deveriam vender. Aqui eu sei que eu conheci uma, desde que eu cheguei, que eu moro daqui já há 17 anos, que eu disse para vocês, eu conheci uma senhora que ela tem quase 100 anos, que ela vende aqui na Praia Grande, no centro de São Luís, e ela fica circulando ali no entorno da feira da Praia Grande. É uma senhorinha, eu cheguei a fotografá-la há uns anos atrás, não sei se ela é viva ainda. A única que eu vi vendendo isso. Então, são coisas que vão se perdendo, né? Por isso que a importância desse tipo. E assim tem outros, né? Deixa eu ler mais algum aqui, só para a gente ficar mais situado. O frevo é um patrimônio material, né, brasileiro. O tambor de crioula do Maranhão também é patrimônio. A matrizes do samba do Rio de Janeiro. O modo de fazer renda irlandesa. A roda de capoeira. O toque dos sinos de Minas Gerais. Olha que lindo. O toque dos sinos de Minas Gerais. Isso é poético. Você tombar com o patrimônio a forma que se toca o sino da igreja. Isso é lindo, gente. Né? Essas sutilezas é que fazem a nossa cultura, a nossa tradição, quem nós somos, né? De onde nós viemos. A festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis, Goiás, o patrimônio material brasileiro. O fandango caiçara. A festa do Divino de Paraty. A festa do Nosso Senhor do Bonfim. Maracatu Nação.
maracatu baque solto, cavalo marinho, sistema agrícola tradicional de comunidades quilombolas do Vale do Ribeira. Vale do Ribeira, a cidade, é o vale onde eu fui criado, praticamente onde eu nasci. Eu nasci na capital, São Paulo, mas eu fui para Juquiá com 3 anos de idade, então fui criado ali, que é Vale do Ribeira. Então, o sistema agrícola tradicional dessas comunidades, elas são tomadas como patrimônio. Isso é muito legal também. Bom, dentre essas, existem pelo menos 5 que são patrimônio imaterial, tombados como patrimônio imaterial da humanidade, pela Unesco, que são a samba de roda do Recôncavo Baiano, a arte Kuziwa, que é pintura corporal e arte gráfica Vajapiti, não sei como pronuncia, né, que é uma arte indígena, o frevo, o Círio de Nazaré, a roda de capoeira, e o mais recente, que é o complexo do Meu Boi do Maranhão. Essas são as 6. Eu acho que deve ter mais recentes, isso aqui é do ano passado, deve ter entrado algumas mais, sim. Todo ano tem renovado. Então, esses são os patrimônios materiais brasileiros. Querem fazer algum comentário sobre isso? Querem falar sobre vocês? Eu vou dar cada vez um intervalozinho nesse sítio, porque eu vou falar já de outra coisa, e aí eu queria que dar esse espaço de ouvir vocês. Sobre coisas que a gente vai perdendo na memória, vai perdendo na história. Vocês têm coisas que vocês não viram mais, de tradições, de comida, de cultura, de arte, o que vocês sabem e ouviram falar, o que vocês acham dessas artes, o que vocês conheciam ou desconheciam, alguma dessas que eu coloquei aqui. Tem tantas outras também, só se tem alguma. E Wagner, enquanto os meninos se organizam aqui, assim, eu dou aula nessa comunidade da Maioba há 5 anos. E eu sempre achei muito curioso, às vezes, quando eu estava indo para a escola, eu sempre encontrava uma procissão, ou era uma festa do divino. Tem o boi, né, que eu já falei, que é em frente à escola, a Associação do Boi. Eles tem um mastro, né, nas casas. O caminho da Maioba é um caminho muito bonito, é muito poético, sabe? Eu tenho 3 possibilidades de ir para a escola, mas eu sempre pego o Miritiba, que é uma comunidade com casas muito simpáticas, e tem sempre um mourão, como é que chama mourão? Mastro, bandeirolas, e eu acho uma comunidade muito festiva, né? A Lois mesmo está dizendo aqui que perto onde ela mora, né, tem uma... Festa do Divino, né, Lois? Festa do Divino, tem o boi, que ela já falou aqui pra gente, eu quero ser amiga da Lois. Eu fiquei de ir com ela visitar uma outra comunidade, que é a comunidade do Iguaíba. Conta pra gente, Lois, essa história aí. Pindoba, prof. Oh, desculpa, Pindoba, já estava errando, porque tem outra, tem o Iguaíba também, olha, gente. Fala pra gente, Lois, como é assim essa relação? Porque tu tens parentes que estão envolvidos nessas brincadeiras, não tem? Sim, mais na parte do boi também. Mas pode falar como assim, tia? A questão, acho que a Mari estava falando justamente dessa beleza das festividades que você vai vendo, que é visível no caminho da boiada, que você vê os mastros, né, das brincadeiras do divino, enfim, outros, e que tem muito disso da comunidade da Maioba, ela preserva isso, né, das brincadeiras, dessas tradições, desses festejos. Como é que você conhece disso? Como é que você se relaciona com isso? O que é que você sabe disso? Eu não sei muita coisa sobre o boi, mas eu sei que realmente é um local muito
como é que fala? Festivo, né? Uhum. Porque até quando eu estudava ali, que era mais próximo, tem a escola da Pindoba. Quando tinha festa, geralmente nem tinha aula, porque a maioria das pessoas iam e não tinha aluno. Faltava um monte de aluno Você também chegou aí, nessa. Luiz? Chegou aí em alguma festa dessa? Do que, do boi? É. Já fui, sim. Como são essas festas? É, O que tem geralmente é lá, muita gente. além do boi? Como é que É, são os preparativos? Você chegou a acompanhar essa coisa dos preparativos que são importantes? sim, eles também têm uma questão de colocar, acho que é bombom no boi. Enfeitar todo o boi. Aí eu Uhum. acho bonito também. Aí tem as índias, tem uns pessoal que dança, tem os que vão pra bater tambor também. E é muita gente. Uhum. Eu não sei de onde sai esse pessoal todinho. Como é que é para pegar os bombons do boi? Como é que é aí como é que era na Pindoba? Você chegou a ver isso? Às vezes, né, eles que dão, porque não pode puxar, não pode pegar. Às vezes eles protegem, entendeu? Só pra não, É, no momento, só depois que eles vão dando, ou então, ou entregando. Giovanni, mexe pra cá. Na comunidade da Fé em Deus, eles têm um boi. Esqueci o nome. Esqueci o nome do boi agora, gente. Vou lembrar depois. O boi da Fé em Deus é muito bacana. Eles mantêm muita tradição. E eles fazem o alto do boi todinho e mantêm uma tradição. Esqueci o nome do. Não é o nome do boi, que é o boi da Fé em Deus. Mas é que tem um momento da morte do boi que chama boi. Não. Esse boi ele fica. Eles enchem de folhagens, que é de ramos, né? De ramos de plantas. Eles tipo, ramificam o boi todinho para esconder o boi, para poder. E aí tem uma coisa com doces, com bombons também. Então as crianças ficam querendo pegar o boi, então ficam o pai Francisco, né, com o facão realmente, como o Giovanni falou, defendendo o boi para ninguém pegar a coisa do boi. Mas depois os, os doces são distribuídos, né? Eu esqueci como chama essa brincadeira. Mas enfim, tem várias tradições. E realmente, Mária, ali na Maioba, tem várias comunidades mesmo. Eu já acompanhei muito o boi da Maioba logo que eu cheguei aqui. Eu acompanhei os 3 primeiros anos que eu estive lá que eu cheguei. Eu fui muito maiobeiro. Eu acompanhava o boi da Maioba. Eu tinha amigas que eram maiobeiras, que são maiobeiras, na verdade. E aí eu acompanhava o boi da Maioba desde o início, desde o batizado não, desde os primeiros ensaios, já em abril, e, e até o batizado, e aí eu ia até o final, até a morte do boi, acompanhando o boi. Cheguei em cima do caminhão com os caboclos de pena, né? Cheguei indo de arraial para outro, e tinham várias tradições. Vocês sabem a idade do boi da Maioba? Wagner hoje levantou a mão. Diga lá, Lois. Eu tava percebendo na questão da morte do boi aqui, que eles tipo fazem uma roda, todo mundo assim na roda, aí fica o homem querendo tentar puxar o boi. Tentando coisar. Aí quando ele morre, eles tipo botam só, acho que é vinho. Vinho. Aí fazem, como se tivesse morto. E tem também uns morões, que é tipo um monte de presente. Acho que é presente. Tem Presente presente, tem frutas, pendurado, né? tem cachaça, tem suco, tem É, vários tipos de mourão. Depende de cada comunidade. aqui tem tipo, tem dois, tem uns das crianças e tem uns dos adultos. Nossa. Eu vou ler aqui para vocês um trechinho de um estudo do Anuar, que é um conhecido, um amigo da Universidade Federal, e ele fez um estudo sobre o boi da Maioba, falando sobre a questão, ele lida justamente sobre a questão da tradição e o contemporâneo, né?
Mas eu não vou entrar nesse detalhe. Depois também, se vocês quiserem, eu posso passar esse artigo dele para vocês lerem, que é bem interessante. Mas eu peguei aqui só... Wagner, desculpa te interromper. O Giovanni fez uma pergunta, eu acho que a gente deveria responder. Está lendo no chat? Não. Ele diz assim, sempre quis saber como eles matam o boi. É com bala ou faca? Essa morte é uma morte simbólica, Giovanni. É uma morte simbólica, tem todo um significado, né, religioso, né, Wagner? Sim. O sangue... E não é uma morte propriamente dita, né? Porque o boi ele não morre. O boi ele foi ressuscitado, inclusive, né? A história do boi, acho que a gente falou já aqui, né? Do alto do boi, né? Como é o alto do boi. Então o boi ele nunca morre. A morte do boi é o momento que eles seria de encerrar as apresentações. Que na verdade essa questão é muito também é muito nova. Porque o boi, ele só brincava no período junino mesmo, né? E agora ele vai até agosto, por uma questão mesmo de agenda, de arraiais fora fora de época, e de apresentações fora de época. E na tradição mesmo, né, fazia só nos períodos, nas festas dos santos juninos, que é Santo Antônio, São João, São Pedro e São Marçal, né, que é dia 12 de junho, 24, 29 e 30 de junho. Então, se mantinha, a tradição era essa, né? Depois foi mudando, porque como a gente falou na aula passada, né? A memória é um espaço de construção. Ela está sempre em transformação, né? Então, por mais que é uma tradição de um povo, você tem uma coisa que é guardada inicialmente, como a gente falou ali como exemplo, o ofício das paneleiras de goiabeira. O ato de fazer é um patrimônio. Então, assim, o alto do Bumba Meu Boi, o complexo do Bumba Meu Boi, todo o complexo, né, porque são várias coisas, tem o alto, tem os sotaques, tem características dentro do boi que são guardadas, que são patrimônio, que são mantidas como tradição até hoje. Mas, para além disso, todo o contato com a temporalidade vai transformando e vai criando outras possibilidades, né? Então, a questão que vai alterando coisas como agora, né? A gente está vivendo um momento de pandemia, então você tem... Os bois estão fazendo live de boi, né? Live de boi, tem outros formatos que não são os formatos que a gente conhecia. E a questão da morte do boi também, que acabou passando para agosto, foi justamente por isso, né? O nosso período junino aqui de festa junina se encerrava no dia 30 de junho, no São Marçal, ali no João Paulo. O São Marçal, até a década de 60, era o máximo que o boi podia ir, porque o boi era marginalizado, não sei se vocês sabem disso. O boi era uma coisa que ficava só nas comunidades, o boi não vinha para o centro de São Luís, não vinha para a região central de São Luís, né? Esses novos bairros, né? Os novos bairros, chamados mais bairros de elite, o boi não vinha. O boi era uma manifestação da periferia, do povo negro, do povo pobre. Então, isso não se vinha para a cidade. Não era permitido, nem o boi, nem o tambor de crioula. Então, o máximo que chegava era até o João Paulo. João Paulo era grande, era como vir para a cidade, era vir para a cidade, para o centro da cidade, era vir para o João Paulo. Porque os bois, eles brincavam só na sua comunidade, né? Os bois, eles faziam só aquele circuito da promessa. Quem não foi ainda, vá um dia. O batismo do boi sempre no dia 23 para o 24, o dia de São João é dia 24, então na véspera de São João. Geralmente começa às 9 da noite, mas o batismo é meia-noite em ponto, geralmente. E aí, nesse dia é o único dia que eles não saem da comunidade. No batismo do boi, todos os bois dançam, quer dizer, os bois mais tradicionais. Os bois de orquestra, já os bois mais...
Os bois mais novos, eles não têm essa tradição. Mas os bois tradicionais, eles dançam na sua comunidade. E aí eles têm um circuito que foi criado, né, há décadas, alguns até, pelo menos tem um século, enfim, que é mantido até hoje, que eram pessoas que faziam algum tipo de promessa. A dona fulaninha, ela fez uma promessa para o marido que estava doente, ela fez promessa para São João. Então, ela recebe o boi na casa dela, como promessa. Então, ela vai receber o boi, tipo o boi da Maioba, na casa dela, e ela vai dar um mingau de milho para todos os brincantes do boi, como para poder pagar a promessa dela. Aí o seu fulaninho, lá mais na frente, um quilômetro da frente, ele fez uma promessa também, que se a plantação dele rendesse naquele ano, ele ia receber o boi na casa dele, ia dar cachaça para todos os brincantes. Então, assim foi se criando esse roteiro dos bois tradicionais. Então, o boi da Maioba, ele tem as casas das pessoas que ele vai nesse dia do batismo. Ele não sai da comunidade, só brinca na comunidade, e é muito legal. O último, se eu não me engano, que ele dança, já fica próximo do Turu, já ali, esqueci também o nome. E eu me lembro que saí já de manhã, saí de lá, o boi foi embora, ainda fiquei lá até de tarde. Mas enfim, até me perdi porque eu estava falando disso, da morte do boi, né? Que eu estava falando da morte do boi. Sim, sim, porque aí eu vou falar aqui um pouquinho sobre o boi de Maioba. Ia ler, então, esse trechinho do artigo do Anuar. O boi da Maioba ele foi fundado em 1897 pelos moradores do povoado Bom Negócio, situado na localidade da Maioba, zona rural da ilha de São Luís. Esses moradores decidiram fazer uma brincadeira com o objetivo de homenagear os santos no período junino. Os instrumentos foram todos confeccionados pela própria população local, sendo que com arcos feitos de madeira de genipapo e couro de cabra obtiveram o pandeirão. Com uma peça cilíndrica de couro de sucuri, surgiu o tambor onça. E com 2 pedaços de pau foram acrescidas as matracas. Dessa forma, estava pronta a percussão do boi, e mais tarde, em virtude da utilização desses instrumentos e do ritmo composto pelo grupo, foi caracterizado como do tipo sotaque da ilha. Em seguida apareceram os personagens do boi: a mãe Catirina, o pai Francisco, o pajé, os vaqueiros, os caboclos de pena, as índias e o cantador ou tirador de toadas com as suas respectivas indumentárias. Durante todo esse período da existência, muitas evidências indicam que diversos aspectos da brincadeira foram sendo somados às práticas do grupo, mostrando a constante renovação do grupo. Hoje em dia, esse grupo goza de total prestígio, pelo menos se tratando de Bumba Meu Boi, que, de modo geral, são categorizados pelo povo maranhense em diversos sotaques, de acordo com a sonoridade e a forma com que se apresenta, como sotaque da ilha, sotaque de matraca, sotaque do munim, sotaque de orquestra, sotaque de pedaréu, sotaque de pandeirões, sotaque de Guimarães ou sotaque da Baixada. É importante informar que existem grupos de Bumba Meu Boi que não se enquadram perfeitamente nessa tipologia estipulada pela própria comunidade boieira. Um exemplo forte é o boi de Cururupu, que também é conhecido em todo o estado como boi de Costa de Mão. Então, isso aqui é só para a gente citar a origem do boi, como é que foi feito esses instrumentos, né? Que era com couro de boi, com couro de cabra, com madeira de genipapo, né? E as matracas, como é que surgiu isso, né?
é muito legal a gente conhecer um pouco dessa história. Vocês conheciam isso, sabe? Vocês conhecem os instrumentos do boi, já viram ele tradicionalmente confeccionado, sendo confeccionado, vocês conhecem, já viram sendo confeccionados ou não? Porque hoje existem instrumentos já confeccionados com praticamente plásticos e alumínio, né? Você compra em lojas de instrumentos musicais. E o legal são esses instrumentos originários, né, que se mantém ainda a tradição. São poucos que fazem isso. Parece que ainda são cerca de 30% do boi da Maioba ainda mantém esses instrumentos. E ainda essa forma de fazer artesanal é passado de pai para filho, de para neto, e assim vai. Vocês conhecem esses instrumentos artesanais? Algum de vocês? Já vi de perto alguns. O boi de onça, o tambor de onça, o pandeirão? Pandeirão e a matraca. Tem um que faz umas rodas, mas eu não sei o nome. O tambor de onça, aquele que parece uma cuíca, né? Fica... puxando aqui embaixo. É isso aí mesmo. Esse é o tambor de onça. Então, hoje em dia, esses instrumentos já são confeccionados, né, por uma indústria, enfim, de instrumentos musicais, e você encontra já ele mais fácil. Mas o fazer, ele que é o interessante, né, que se mantém essa tradição. Isso se torna um patrimônio local, né? Não sei se é dentro do complexo do Bumba Meu Boi. Essas características elas são patrimônio, mas na localidade cada modo de fazer ele é um patrimônio local, ele é uma identidade, né? Ele se torna uma identidade daquela comunidade, aquela forma de fazer, só aquela comunidade que sabe fazer, não é que ela confecciona, o tipo de instrumentos que utiliza, né? Que tipo, se é um facão, se é um serrote, se é qual instrumento que usa para esculpir aquela madeira, ou para talhar aquela matraca, né? Isso é muito característico de cada lugar. Então, isso a gente está falando praticamente de patrimônio imaterial e artístico também, né? Agora, patrimônio natural. O que a Maioba tem de patrimônio natural? Vocês poderiam me dizer? O que tem de natureza que poderia ser um patrimônio da Maioba? Se vocês fossem os curadores do Instituto do Patrimônio Histórico, vocês que decidissem o que tombar como patrimônio, o que vocês elegeriam como patrimônio natural da Maioba? O que é que tem de natural, de natureza, de coisas ligadas à natureza, que poderia ser um patrimônio local, pelo menos, da comunidade? Vocês conhecem? A maioria é da Maioba mesmo, muita gente não mora na Maioba, eu sei. Mas se não mora, se conhece a Maioba, conhece suas redondezas, suas riquezas naturais. Me digam aí, gente. Porque eu preciso ouvir isso de vocês, porque eu conheço pouco da Maioba. Eu conheço. Talvez até eu conheça mais do que alguns de vocês, mas eu conheço pouco. Então, quem conhece coisas, diga aí. Oi, Giovanni, bem-vindo novamente. Sim. Alguém pode me dizer algum patrimônio natural da Maioba? Que a gente poderia considerar como patrimônio natural? Eu acho que tem o rio, mas eu não sei o nome. Acho que tem mais de um. Eu conheço um famoso, que é o Rio São João. O Rio São João, inclusive, o boi da Maioba, ele dança na igreja de São João, aí da Maioba, no dia do batismo.
Acho que é a segunda parada do boi, depois que ele sai do Viva, né, que batiza o boi. Se eu não me engano, acho que a segunda parada é na igreja de São João, e fica do lado do rio São João. O boi dança lá. E é um rio que ele corta toda a Maioba, é um rio que ainda tem, claro que tem alguns trechos que estão bem poluídos, mas é um rio bonito, é um rio que ainda dá para, que ainda se preserva, que a gente poderia ser um patrimônio, sim. O Rio São João pode ser um patrimônio, poderia ser um patrimônio natural da Maioba. Mas tem mais rios, se eu não me engano, que eu não conheço esses outros, não sei o nome. Alguém sabe? Tem também, uma vez eu estava produzindo um artista, o Marcos Magar, a gente estava fazendo uma turnê pela Ilha de São Luís, pelo SESC, pela Mostra Aldeia SESC Guajajara de Artes. E a gente ia apresentar era numa comunidade do Passo do Lumiar. E a gente estava com a van e o motorista disse que sabia chegar lá nessa comunidade, mas acabou se perdendo. A gente foi parar num porto, na Maioba, um porto que eu não me lembro o nome, não sabia o nome. Alguém falou que poderia ser tal porto. E era um portinho muito bonito. Eu adorei o lugar, muito bonitinho. Isso poderia ser um patrimônio, deveria ser um patrimônio da Maioba. E eu pergunto, muita gente não sabe direito onde é isso. A gente rodou muito, a gente rodou quilômetros, assim, a gente se perdeu e parou nesse lugar que é muito bonito, é na Maioba. Alguém conhece? Um porto. Tem uma casa, no final do porto ele tem várias casinhas coloridinhas de madeira, assim, bem bonitinho. Tem um barzinho bonitinho também. Pois é. É na Maioba. É longe, muito longe. Porque a gente pegou a entrada errada e a gente entrou nessa entrada aí e foi. Acho que foi quase uma hora que a gente chegou no fim, que era o fim da estrada, era nesse porto. Não tinha mais para onde ir. A gente estava indo até hoje, não tinha parado. E a gente chegou nesse porto. Não sei o nome desse porto. Não sei o nome desse porto. Alguém falou na época, porque esse é o porto tal, mas também ninguém tinha certeza de nada. É um porto muito bonitinho. Então, são coisas que seria bacana a gente levantar, essas histórias, esses lugares. Tem banho? Tem algum banho? Tem algum lugar que você banha aí na Maioba? Há de ter. Há de ter algum lugar que se banha aí, porque tem rio, né? Tem uns lugares tem rio, tem mangue, né? Tem alguns lugares, tem muita coisa que pode ser considerado patrimônio local, que a comunidade reconheça como patrimônio próprio. Não precisa ser um patrimônio a nível estadual ou nacional, mas um patrimônio da comunidade, aquilo que lhes pertence, aquilo que os identifica, que se torna próprio, né? Então seria bacana se a gente pudesse descobrir esses lugares, como se fosse o próprio tesouro, né, da Maioba. Alguém sabe alguma coisa assim por onde a gente poderia começar aí na Maioba? Algum caminho desses? Para quando a gente tiver a caminhada fotográfica, que faz parte do projeto, a gente poder ir nesses lugares. Então é importante que a gente comece a levantar essas histórias, esses lugares, saber desses lugares. Giovanni, não sei se você está sabendo, acho que foi falado, que a Marivana leu, que vai ter uma caminhada fotográfica. A gente vai fotografar algumas coisas. Então é importante que a gente comece a levantar isso. Isso aqui é o pontapé, né? Se a gente chegar lá na frente, a gente não tem essas informações, o projeto não anda. Aqui é um pontapé inicial. Isso é uma provocação para vocês começarem já
pensar nessas situações, nesses lugares, nas questões do boi, na questão das naturezas naturais, enfim. Alguém quer dar alguma dica sobre lugares da Maioba que a gente poderia explorar de natureza? Qual a parte da Maioba que vocês acham mais bonita? Que toca vocês, que vocês se sentem bem, que vocês se identificam? Qual o local? O Viva, Giovanni? O Viva apesar que você é novo também, né? O Viva é bem novo. Que mais, fora o Viva? O Viva é onde tinha o batismo do boi da Maioba antigamente. Eu não sei agora, né? Se continua lá ainda. Valparaíso? É o parque, né? É o parque, João. Valparaíso é o parque, né? Eu não fui lá ainda, não. Deve ser bonito, dizem que é bonito. É um lugar que a gente também pode explorar, né? Faz parte da Maioba. Não, não conheço, não. Eu não sou muito desses parques fechados assim, não. Eu gosto de natureza aberta, mas, como faz parte do projeto, eu acho que é interessante conhecer. Eu já me interesso conhecer, sim, agora. Eu gosto de natureza aberta. O Valparaíso é fechado, não é um parque fechado, é um parque particular. É um parque particular, não é? Não é um parque temático? Ah, então eu estou desinformado. Me falem desse Valparaíso agora, então. Oi, Wagner, vou me intrometer. Oi, Mirella, nem cumprimentei você, né? Eu não falei nada ainda, tô aqui caladinha, só escutando. Oi, Bem-vindo. gente, boa tarde. Boa tarde. Boa. Saudade demais, Wagner. Saudade também. Só falando do Valparaíso, meninos, o Valparaíso é um dos clientes que eu já trabalhei, né? Porque só me apresentando para vocês direito. Vou ser professora aqui de vocês futuramente, mas trabalho com gestão de mídias sociais. E aí, Wagner, o Valparaíso eu já trabalhei com eles. Eles são realmente um parque privado, meninos, no sentido que é uma empresa privada, não pertence ao governo, certo? Claro que é aberto ao público, a gente pode visitar, só que a gente precisa pagar para poder acessar, sim. Então não é. Então Mas é particular. uma coisa lá interessante, Wagner, é que eles têm a área de reserva ambiental, né? Que eles preservam a fauna nativa, né, da região. Então você consegue ver os macaquinhos, enfim, vários animais ali da fauna, da flora também. Então, pode ser um local legal mesmo, assim, de visitarem. Não sei se vamos conseguir, mas quem sabe. Uhum. Sim, acho que para projeto é interessante para fazer, para conhecer, né? Porque faz parte da região, né? Da comunidade. É importante que tudo que faça parte a gente englobe nesse projeto. Mas é um parque particular, como eu conhecia, como eu sabia que é particular. Então eu não tenho muito interesse assim no princípio. Claro que se estando ao alcance a gente vai. Mas tem outras prioridades, né? Tem tanta coisa para conhecer, tanta natureza nesse Maranhão afora, que eu dou prioridade a essas coisas mais abertas, né? Eu estou ali, por exemplo, já há alguns anos que eu trabalho em Raposa, e cada dia eu descubro coisas novas em Raposa, a gente tem explorado passeios novos, né? Então acho que é isso, eu gosto isso me empolga mais, eu procuro mais esses tipos de passeio. É um parque aquático, sim, né, João Manuel? É um parque aquático. É isso que eu sabia. Não estava certo. Vocês que estão querendo me confundir. Estava completamente certo. Obrigado, Mirella, pelas informações. Então, gente, eu acho que
que era isso. Hoje a gente, como eu disse para vocês, a ideia é provocar vocês, para que vocês, se vocês quiserem mais informações, vocês procurem, pesquisem, né? A ideia é provocar para que vocês busquem as memórias, as identidades de vocês, as histórias de vocês, a história da comunidade, para que a gente possa contar isso depois. Não, como eu já disse também, não é uma obrigação de escola, não tem nota, não tem nada disso aqui. Ele é muito livre, né? Isso a ideia é provocar quem nós somos, discutir essa questão da nossa identidade. O momento que a gente está vivendo, que é esse momento pandêmico, ele mexe muito com o nosso emocional e é um momento que a gente também quer ser ouvido, né? Quer ouvir, quer falar nossas coisas. Nós queremos falar nossas histórias, contar nossas histórias, o que nós estamos passando. Então, acho que o projeto ele é muito oportuno por isso, porque ele fala sobre a gente. É para a gente falar da gente, né? E tanto de agora como do antes. De onde nós viemos. Para a gente falar da gente agora, a gente precisa entender a nossa origem, a nossa identidade, de onde nós viemos, né? Então, acho que ele é bem oportuno por isso. Então, só por isso é um mini curso, não é um curso, assim, né? Eles são pílulazinhas para provocar em vocês que vocês possam encontrar na própria comunidade essas respostas, ou então em pesquisa mesmo. Quem tiver mais interesse, pesquisa mesmo, vai na internet, busca mais. Né? Eu sou muito curioso, eu sempre gosto de fazer isso, eu gosto de pesquisar por conta própria, não nada por obrigação, eu faço isso porque eu gosto. Então, a aula de hoje era falando sobre isso, sobre patrimônio imaterial, artístico e natural. E quais são esses patrimônios da Maioba? Então, queria que vocês levantassem para a gente esses patrimônios da Maioba. O que vocês acham que podem ser os patrimônios da Maioba? Além do boi, se tem outras brincadeiras, se tem outros tipos de artes, porque além como a gente tem falado muito de cultura popular, a gente tem falado muito na questão das brincadeiras, dos manifestos culturais no sentido dos brincantes, dos folguedos. Mas, quando a gente está falando de patrimônio material e artístico, ele pode ser além disso, né? Pode ser esculturas, há esculturas, há formas de fazer, como a gente viu, as paneleiras de goiabeira. Tem alguém que faz algum artesanato com argila do Rio São João. Com certeza deve ter, né? As casas tradicionais de terreiro, dos povos tradicionais de terreiro, eles são patrimônio. Por que eles são patrimônio? Por que não se fala muito das outras religiões como patrimônio? Porque os povos tradicionais de terreiro eles trouxeram uma tradição secular da África. Eles trouxeram com eles essa tradição secular. Essas novas religiões que a gente fala são muito mais novas. A questão dos povos de terreiro são tradições seculares. Então, eles são patrimônios. É importante que se guarde isso, que se mantenha vivo, que se mantenha a história. Então, eles são patrimônios dos povos de terreiro. E eu sei que na Maioba tem vários terreiros também, tem terreiros de Umbanda, Candomblé. Então, não sei se tem de Minas também. Eles são patrimônios também. Estou olhando, Giovanni. Não tem previsão ainda, não. Não tem previsão de encontro, né? A gente não tem previsão de encontro nenhum. A gente ainda não pode se encontrar. Mas em breve a gente vai. Em breve a gente vai conseguir. Né? A vacina está avançando aí. A professora Marivânia já tomou a primeira dose, eu ainda não tomei ainda. Mas em breve a gente vai avançando. Enfim, então eu deixo
essa provocação para vocês, essa não é uma tarefa, mas é uma provocação para vocês levantarem os patrimônios que vocês acham que é da comunidade, que a comunidade poderia reconhecer como patrimônio, né? Tanto material, quanto oral, quanto... João, valeu, João. Estou terminando aqui também, se quiser esperar um pouquinho mais, 5 minutinhos eu estou encerrando. Material, imaterial e natural, né? E artístico e natural. E aí, se vocês quiserem ter na próxima aula, eu sempre tenho deixado um desafio para vocês, mas como vocês, eu sei que vocês estão bem atarefados por conta que agora a escola ela é integral, então eu não vou cobrar isso de vocês. Mas quem fizer isso, quiser depois na próxima aula falar sobre isso, fiquem à vontade, tá? Porque eu não vou ficar cobrando para não ficar aquela pressão. Mas se vocês conseguirem levantar essas coisas, vocês depois me falem, tá bom? Então acho que por hoje é só, gente. Alguém quer falar alguma coisa sobre a aula de hoje? Eu queria ouvir vocês um pouquinho. O que vocês têm a falar. Não. Diga lá, Giovanni. Não quero falar nada, não. Já? Mas falou. Alguém quer falar alguma coisa mais? Mirela, obrigado, viu, pela participação hoje aí. Meninos e meninas, obrigado também. E até a próxima sexta. O vídeo, João, a Marivânia, como ela abriu a sala, ela vai direto para o e-mail dela no final, a gravação, e ela te encaminha, como fez das outras vezes. Tá bom?